quantas mulheres que você conhece que ocupam cargos de poder? Pense aí no final do vídeo, deixa aqui embaixo. Porque hoje nós vamos conversar com a deputada Leninha. Eu estou muito feliz com a presença dela aqui, porque o Brasil, infelizmente, tem índices baixíssimos de representação política. É um problema nosso, né? E eu queria começar esse vídeo com a senhora se apresentando e falando um pouquinho como que foi entrar no mundo político, né? Que ainda no Brasil é ocupado majoritariamente por homens. Como que foi esse processo, assim, para a senhora? Uma honra, Camila. Eu queria agradecer a oportunidade. Acho fundamental um trabalho como esse, porque nós temos que estimular, mobilizar mais mulheres para ocuparem vários espaços, inclusive da política. Então, eu sou Leninha, estou deputada estadual, estou presidindo a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, sou daqui de Montes Claros, né? Minha família é uma família também que veio de baixo, mas eu sempre acreditei que eu sempre fiz política na vida. Né? Desde muito cedo, militando nos movimentos estudantil, movimento do bairro, de jovens, da igreja, enfim. Mas para ocupar um cargo efetivo da política foi algo muito recente. Em 2016, eu fui candidata primeira a vice-prefeita e depois eu me tornei candidata a prefeita porque meu companheiro foi indeferido e eu assumi a campanha. E foi a primeira experiência da minha vida de disputar um cargo político, né? Então foi a primeira vez. Muitos me perguntam assim, você não foi nem vereadora? Eu falo, não, é engraçado que eu virei deputada estadual na primeira. Então, eu penso que provavelmente se eu tivesse tido a coragem ou o incentivo para disputar um cargo, né, eletivo, provavelmente eu tinha feito isso mais cedo. Sim. Mas os próprios partidos também dificultam muito a nossa participação. Sim. Além da sociedade, de fato, como você mesmo disse, Camila, a política sempre foi marcada pela presença predominantemente de homens endinheirados, né? Com heranças políticas, o avô, o pai, a mãe, né? Sim. A gente sabe que na política tem tudo isso, a família às vezes vai ocupando vários cargos, né? E além disso, os partidos demoraram muito tempo também para criar, e nós que tivemos que lutar, né? Não foi uma coisa que o partido deu para nós mulheres. Sim. Nós também tivemos que lutar para que a gente pudesse ser ouvida, para que a gente pudesse ocupar os cargos de poder, de mando dos partidos. Sim. Para daí a gente ter uma política pública específica para incentivar a nossa participação também na política. Essas políticas públicas que foram criadas, só para situar quem está aí de casa assistindo ao vídeo, por muito tempo as mulheres não tinham seus direitos políticos, passaram a ter, mas houve essa discrepância, porque mesmo tendo direito, historicamente era negado. Então, para chegar a uma igualdade, que a gente fala de igualdade material, igualdade que não é só na lei, foram criadas políticas públicas para incentivar essas mulheres e conhecido como cota, né? Cota de gênero. Então, as mulheres, os partidos têm que colocar parte de mulheres, né, para que ingressem na política, mas por muito tempo também teve as campanhas laranjas, essas dificuldades, né, no mundo prático que o direito se esbarra para garantir essa igualdade mesmo. Verdade, acho que é importante, foi um avanço essa conquista, 30% da chapa do partido tem que ser composto por mulheres e, como você mesmo disse, os primeiros anos foram muito marcados por a presença das mulheres simplesmente para colocar o nome, simplesmente para que ela tivesse lá presente para dar condições para o partido ter um maior número de candidatos homens, os partidos financiavam as campanhas dos homens, as mulheres eram realmente utilizadas para dar um número, mas efetivamente não havia campanha. Isso perdurou durante muitos anos e também em alguns partidos isso é uma prática, né? Sim. Na última eleição a gente viu também ainda muitos casos de mulheres que foram colocadas na chapa simplesmente para garantir um número maior de homens. É engraçado, eu estava falando, na campanha passada, uma mulher que valia mais ou menos a 3 candidatos. Então, nesse momento, a nossa força foi importante. Então, sim, a ausência de uma mulher significava que o partido não poderia lançar 3 candidaturas de homens. Então, isso é lógico que é uma ferramenta importante, mas a gente tem que estar atento a isso, né? Não basta só compor por compor, a gente tem que ir para a disputa, uma candidatura tem que ser uma candidatura para valer de verdade e a gente lutar pelo financiamento, né, das nossas campanhas também durante as eleições. E votar também mulheres que se preocupam com mulheres, né? Não adianta só uma representatividade que não busca garantir e lutar pelos direitos das mulheres e ouvir essas vozes das mulheres. Durante esse seu caminho na política, a senhora já se sentiu coagida, inibida, assim, o machismo de alguma forma já te atingiu? Já tentaram silenciar a senhora? Olha só, uma coisa que você falou que é fundamental, assim,
Não basta votar só porque é mulher. A gente precisa votar em mulheres com a capacidade, com a coragem de fazer as mudanças na estrutura política das câmaras municipais, do Congresso, do Senado, né, do Executivo, enfim. Então, às vezes, fala assim, vou votar porque é mulher. Não, é importante votar em mulheres, mas com a coragem, com a capacidade para fazer as mudanças que nós precisamos. Olha, eu sou a primeira mulher negra do PT eleita, e lá na Assembleia, em 100 anos de parlamento, é a primeira vez que chegaram deputadas negras, né? Além de mim, tem a Andréa Jesus do PSOL e tem a Ana Paula da Rede. Então, nós estamos falando de um parlamento que tem pouca mulher, nós éramos 10, agora estamos 9, né? Porque a Marília Campos virou prefeita de Contagem, mas mesmo assim, nunca teve mulheres negras no parlamento. Sim. Então, a nossa presença de mulher e mulher negra causa uma certa estranheza assim, no olhar das pessoas, né? Eu podia citar vários exemplos de como que eu sofri preconceito e racismo pela própria estrutura da Assembleia, pelos seus funcionários, de achar que eu não sou deputada, de achar que pelo jeito da gente vestir, se comportar, eu estou falando que, né, a gente fala sem muito exageros do cargo, né? Tratar como se a gente está lá com a responsabilidade, mas que a gente continua sendo a pessoa que foi construída também, forjada na política e na luta. Então, assim, é lógico, a gente sente muito, assim, como a presença masculina é muito forte, e muitos deputados que estão lá há muitos anos, 30 anos, Sim. 40 anos, então chegar no parlamento, pessoas que veio de baixo, mulher, negra, né, que não tem esse histórico político dentro da Assembleia. Então, eles querem de qualquer jeito disputar conosco. Se eu coloco meu nome à disposição, outro dia, por exemplo, eu queria presidir uma comissão especial que ia tratar da EPAMIG. E aí, quando eu cheguei, o deputado falou assim, não, você não pode colocar seu nome, porque eu já vou presidir, eu já sou o presidente, antes de fazer a votação. Então, assim, são coisas do dia a dia lá que não é que nos inibe, mas querem nos inibir, né? Sim. Mas eu sei que vai demorar alguns anos para a gente, de fato, chegar com mais força lá. Sim. Porque ainda existe muito preconceito contra nós, contra as mulheres negras, né? Os grupos LGBTQI+, que não têm representação. Então, nós precisamos avançar muito na política, né? O que a senhora percebe, assim, que necessita ser feito ainda para que ocorra mais ocupação, além de garantir direitos, assim, política pública, o que a gente poderia fazer? E também de construção nossa, quem está assistindo, uma adolescente que está vendo esse vídeo ou um estudante que está vendo esse vídeo, o que ele pode fazer também para tentar mudar essas estruturas? Então, primeiro, colocar na nossa cabeça que política é só corrupção. Colocar na nossa cabeça que política não é para construir nada. Sim. Então, nós temos que desconstruir essa imagem. Então, é importante que as pessoas se interessem pela política. Há bons políticos em todos os partidos. Há políticos que pensam como eu, que a política é para o bem comum, é para todos e todas, que a gente tem que cumprir uma missão, um papel importante na sociedade, que é dessa formulação, o dinheiro público chegar onde ele realmente precisa chegar, onde as pessoas mais precisam. Eu acho que é importante, que tem muita gente também com preconceito com a política. Só falar assim, eu não quero falar de política, eu não entro nesse assunto, então nós precisamos retomar esse clima, né, de que é importante discutir a política, né? Nós vivemos em cidades, em comunidades, e tudo que gira em torno da gente é político. Agora, uma outra coisa, que o Supremo Tribunal Federal, no ano passado, ele aprovou aquele financiamento, os partidos são obrigados também a financiar a mais 30% dos recursos que ele tem do fundo partidário para as campanhas de mulheres. Então, por exemplo, eu estou dizendo da nossa prática, nós temos que lutar muito para que, de fato, o fundo partidário, o fundo eleitoral, chegue nas candidaturas de mulheres. Porque as condições para a gente fazer política é muito diferente dos homens, né? Imagina uma mulher que precisa sair cedo para a rua para pedir voto. Aí ela tem que pensar o almoço, os filhos, como é que organiza a casa, né? Como é que deixa a casa organizada, porque ela cuida da família. Sim. O homem acorda de manhã para pedir voto, ele não tem que preocupar com nada. Não tem nenhuma carga mental, né, de preocupar se o menino foi para a escola, se viu a videoaula, não tem nada. Não tem nada. Então, eu penso que a gente ainda precisa construir melhores condições para que mulheres, principalmente mulheres jovens, eu também penso que o parlamento precisa ser ocupado por mulheres jovens. Então, há poucas mulheres jovens participando de partidos, ou mesmo das lutas sociais. Sim. Então, nós temos uma grande parcela da juventude ainda, além de não gostar de política, ainda não se sentem
motivados a entrar nesse espaço para construir política pública para a juventude. Sim. Também sempre digo que não sou eu que tenho que fazer a formulação. A gente precisa escutar a juventude, as mulheres, os negros, LGBTQI+, a partir dessa vida que eles levam, das dificuldades que ele tem, para a gente fazer a formulação. Eu só falo em nome deles quando não tem como eles terem direito à voz, né? E por isso eu sou a voz deles quando eles não estão presentes. Eu acho que eram essas questões mesmo, assim, que eu queria trazer de conversa, deixar um recado aí para as mulheres ocuparem os lugares de poder, tentarem ocupar movimentos sociais, construir mesmo pontes nesse momento tão difícil da política que a gente está vivendo, que o individualismo parece que tomou conta quase como ideologia, né, dominante, e que a gente possa quebrar isso aí, construir novas pontes e novas candidaturas de mulheres, ocupar mesmo os nossos lugares e quebrar essa visão de que mulher tem que ficar em casa, no setor privado, só cuidando ali da vida do dia a dia, porque a gente pode muito, né? Existem algumas pesquisas, antes de eu vir aqui na conversa com a senhora, que países que são comandados por mulheres, por exemplo, têm taxa de mortalidade infantil bem menor, mulheres que comandaram a gestão em meio à pandemia tiveram maior sucesso, talvez por essa preocupação que a gente teve, né, mesmo no início da educação, de cuidar do bem comum, que fazer política é isso, né? É isso, estou muito feliz nesse convite. Eu também fiquei muito feliz. E é isso, Camila, olha, nós somos guardiãs das vidas. A gente cuida dos filhos, do marido, do pai, de algum parente. Nós somos guardiãs da vida e por isso eu acho que a gente faz a política de forma bem diferente. Eu acredito que nós mulheres podemos mudar o mundo, mas nós vamos mudar o mundo quando a gente muda a nossa rua, a nossa casa, a nossa cidade. Eu acredito muito na nossa força e na nossa potência. Agora, de fato, nós precisamos melhorar as condições, mas eu espero que eu não fique muitos anos, né? A gente precisa construir essas pontes, os caminhos, para que outras mulheres possam assumir. Então, eu fiz uma opção na campanha passada de apoiar candidaturas de mulheres. Eu estou disposta a apoiar projetos de mulheres que querem também atuar na política, mas também em outro setor da sociedade. Eu penso que se o mundo fosse governado por nós, o mundo seria muito melhor, com certeza, porque no dia a dia o nosso convívio na Assembleia Legislativa, mesmo que a gente tenha diferenças ideológicas, mas a gente trata muito diferente, com cuidado, com carinho, com afeto, com zelo, porque podemos pensar diferente, mas a nossa prática da solidariedade, do amor e da vida, ela fala muito mais alto, né, pelo nosso instinto de mulher. Sim. E é por isso que eu acho que a política é muito árida, precisa da nossa presença, precisa de você também que está nos acompanhando, para a gente mudar esse contexto. Nós só vamos mudar o mundo quando as mulheres ocuparem de fato também, né, esse espaço da política que é importante para construir esse mundo que a gente sonha e luta. Grande abraço!